Então vamos lá. É isso então, gente. Vamos responder hoje se a Rússia vai quebrar ou não. É isso que eu quero discutir com vocês. Se vai ser uma hecatombe econômica, se nós vamos ter ali uma repetição do que aconteceu na Alemanha do pós-guerra, hiperinflação, se vai ser o fim do rublo. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Bom, porque uma das coisas que a gente está discutindo hoje, bastante, são as sanções econômicas impostas à Rússia em função do conflito na Ucrânia. Então a gente tem ali uma série de sanções econômicas, então há o bloqueio de reservas bancárias russas, nós vamos discutir isso, né? Há o bloqueio de ativos de bancos russos, tá? Isso também é uma outra situação que também tem um impacto, nós também vamos discutir isso. E a sanção econômica mais discutida até então é a exclusão da Rússia do sistema SWIFT, né? Eu já discuti um pouquinho isso, mas a ideia hoje é voltar a fazer essa discussão aqui, colocar nos pormenores para responder essa pergunta. A Rússia vai quebrar? É claro, né? Eu já vou adiantar, não tem como eu saber, mas a partir do que a gente já tem, já dá para a gente ter uma ideia do que possivelmente, mais provavelmente deve acontecer, né? Então o primeiro ponto para essa nossa discussão, gente, é o seguinte: a Rússia acumulou nos últimos anos 630 bilhões de dólares em reservas internacionais, tá? Moeda de outros países, que é o que é necessário para garantir o funcionamento da sua balança de pagamentos, o seu comércio externo. E aí o grande lance é que, bom, houve um bloqueio de parte substancial dessas reservas russas. O que eu consegui apurar aqui para vocês é que em torno de 50% dessas reservas foram efetivamente ou podem ser efetivamente bloqueadas pelo conjunto majoritário do sistema internacional comandado pelos Estados Unidos. Porém, nós temos os outros 50%, e é bastante coisa. Gente, a Rússia tem cerca de 130 bilhões de dólares em ouro em seu poder. Isso é liquidez. 130 bilhões de dólares. Isso já é um bom conjunto de reservas. Serão reservas suficientes para atravessar a crise que eles começam a enfrentar em função das sanções? Bom, isso a gente não sabe, mas esse é um dado já importante para a gente começar aqui o nosso papo. Outra situação importante ainda a respeito das reservas internacionais russas é que a Rússia, além desses 130 bilhões de dólares em ouro, que dá mais ou menos 23% das reservas russas, 14% das reservas russas, ou seja, quase 90 bilhões de dólares estão em yuan. Então, o acesso a essas reservas também depende da relação russa com a China. E outros 13%, outros 80 bilhões de dólares mais ou menos, estão em outros ativos que não são passíveis de bloqueio imediato pelas ações lideradas pelos Estados Unidos. Ainda que não tenham uma liquidez instantânea, são reservas que a Rússia também tem acesso. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. A Rússia acumulou bastante reservas e pelo menos metade dessas reservas ainda estão disponíveis para a Rússia. Mais de 130 bilhões com altíssima liquidez, tá? Então esse é um primeiro ponto para a gente pensar no que pode estar acontecendo nos próximos dias, tá? Esse bloqueio, tá, ele vai atingir também, né, os capitalistas russos, né? Congelamento de ativos, perda de patrimônio, isso é complicado politicamente, internamente para o Putin, mas nesse tipo de sanção, o que interessa é o bloqueio de ativos dos bancos russos, tá? Isso pode quebrar os bancos russos, né? Uma situação aqui do que pode acontecer efetivamente, isso pode quebrar os bancos russos, né? Isso pode provocar uma crise no balanço de pagamentos dos bancos russos que têm suas contas interligadas às contas do mundo inteiro, onde esse bloqueio
pode ser efetivado. Então isso também é grave. Por exemplo, gente, circulou uma notícia que o Sberbank, não sei se é essa a pronúncia, que é o principal banco russo, estaria quebrando em função das sanções. Eu não consegui confirmar isso até antes de começar a gravar aqui, mas evidentemente esse tipo de coisa pode acontecer, mas a gente tem que lembrar também que o Banco Central russo tem condições de salvaguardar o seu sistema bancário e seus principais bancos para evitar que o pior aconteça. E finalmente, além do congelamento de ativos, que prejudica o sistema bancário, além do bloqueio das reservas, a sanção mais falada é a exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Né? Já comentei alguma coisa, mas basicamente, gente, o sistema SWIFT é um sistema que interliga e permite transações entre os bancos e os bancos centrais a nível global. Tá? Então ele dá sustentação a uma câmara de compensações das transações econômicas de nível global. O SWIFT não é o único sistema que faz isso, mas é o que tem o maior volume diário de transações. Tá? Então, muitos trilhões de dólares são transacionados dentro desse sistema, que é um sistema baseado no dólar e que os Estados Unidos, portanto, tem a principal influência, vamos dizer assim, no sentido de determinar como ele funciona. Então seria a exclusão desse sistema, que excluiria a Rússia completamente, o seu Banco Central e seus bancos dessas transações, que seria a pior de todas as sanções econômicas que estão sendo impostas à Rússia. Bom, em relação a isso, gente, a gente tem que começar falando o seguinte. Essa exclusão não é total. É uma exclusão parcial, tá? Da Rússia do sistema SWIFT. Não é possível tirar totalmente a Rússia desse sistema em função da dependência da economia global em relação àquilo que a Rússia tem para oferecer. Então eu vou colocar aqui na tela, para ilustrar o que eu estou dizendo, esse gráfico foi apresentado pelo professor Paulo Gala ontem, eu acredito, tá? Mas ele é bastante didático para a gente entender o peso, sobretudo das commodities russas, na economia global. Não tem como você apartar um país com esse tamanho, tá, da economia global. Vejam ali, óleo e gás. Tá? O quanto da porcentagem mundial está relacionada à produção russa. Tá? Então, 17% gás, óleo 11%, né, petróleo. Olha ali o trigo, gente, 11%. Vejam a variedade de metais com porcentagens expressivas. Então, isso é um dos motivos que faz com que a Rússia não possa ser excluída do comércio internacional. Então, vejam, essa exclusão do SWIFT ela é parcial, o que já deixa a gente compreendendo que a Rússia vai continuar tendo acesso à moeda estrangeira. Né? Vai continuar tendo acesso à moeda estrangeira. Para além disso, então, para além desses buracos, né, na exclusão do sistema SWIFT, existem opções que a Rússia tem ao sistema SWIFT. É importante dizer que a Rússia se prepara para sair do sistema SWIFT desde 2014. Quando a Rússia invadiu a Crimeia, ela já passou por sanções, já passou por uma crise, ela já enfrentou antes disso outras crises da balança de pagamentos, teve que lidar com pesadas restrições externas e então ela já vinha se preparando. Desde 2014, a Rússia criou o seu próprio sistema de compensações bancárias. É o System for Transfer of Financial Messages, né? É o SPFS, tá? Isso tudo já estava, vamos dizer assim, previsível. Tanto é que em 2021 o Parlamento Europeu já havia aprovado a exclusão da Rússia do sistema SWIFT. Então a Rússia também já está buscando uma alternativa antecipadamente a tudo isso. Para além do sistema russo, também temos o CIPS, tá? Que é o Cross-Border Interbank Payment System. Esse é o sistema chinês que opera desde 2015.
Tá? E é um sistema que já é integrado ao sistema russo, porque já há um planejamento de integração desses sistemas para transacionar sem depender do sistema dólar em função do projeto chinês de restabelecimento da Rota da Seda, ou seja, da nova Rota da Seda. Esse sistema opera desde 2015, já tem integração com o sistema russo. O volume de transações diárias nesse sistema é muito pequeno se comparado ao sistema SWIFT, mas é um sistema que existe e, diante dessa situação, pode ver um aumento no volume diário de transações. Correto? Para além dessas alternativas ao SWIFT, existe uma outra alternativa, que são as relações diretamente bilaterais entre bancos centrais. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, Argentina e China firmaram um tipo de relação bilateral onde o Banco Central chinês tem uma conta no Banco Central argentino em pesos e o Banco Central argentino tem uma conta no Banco Central chinês em yuans. Então, as transações já podem ser realizadas bilateralmente sem a necessidade desse tipo de sistema. O que eu estou querendo dizer? A Rússia também pode estabelecer com outros bancos centrais, tá, esse tipo de relação para continuar fazendo as suas exportações e as suas importações. Tranquilo até aí, gente? Então vejam. Eu tentei demonstrar até agora quais foram as sanções, não todas, evidentemente, mas assim, de maneira geral, e tentei demonstrar como a Rússia pode já, de alguma maneira, resistir a isso que a ela está sendo imposto. Beleza. Para além disso, o que a gente tem que pensar? O que de fato está acontecendo agora lá na Rússia? Há uma corrida aos bancos? Sim. Sim. Em alguma medida, sim. A gente não pode acreditar em tudo que a mídia está mostrando, até porque a mídia tem lado nessa história e está pintando a Rússia como os bandidos da jogada toda, então tem que provocar um pânico. Então isso é superdimensionado, mas esse tipo de coisa acontece, gente, tá? Por quê? Muita desinformação, medo da população, as pessoas vão buscar sacar os seus rublos no sistema bancário russo. E aí eu tenho que dizer uma coisa, tá, gente? Eu tenho que dizer uma coisa. Independente disso acontecer ou não, ou em qual dimensão isso está acontecendo, não há risco, tá? Não há risco dos bancos russos não terem rublos para garantir os saques das pessoas, tá? A Rússia emite a própria moeda, a dívida russa é majoritariamente prescrita na moeda que eles mesmos emitem, eles têm um baixo nível de endividamento público, aliás, isso nem é relevante, ou muito relevante nessa situação agora, então não há risco da Rússia não ter rublos para atender esse eventual aumento do volume de saques, tá? Houve um congelamento da bolsa, né, e uma desvalorização do rublo, tá? Isso já era previsível, eu garanto que a Rússia já sabia que isso ia acontecer, tá? Por quê? Porque o risco que pode se imaginar numa situação dessas é que faltem dólares na economia russa, não rublos. O que pode faltar na economia russa, dando certo esse pacote de sanções, é uma falta de dólares, tá? Então, a existência desse risco produzido por esse grande congelamento de ativos, de reservas, isso acelera uma fuga de dólares da Rússia, o que pressiona ainda mais o rublo a se deteriorar. Tá? Bom, com essa rápida deterioração do rublo, tá? Fica muito caro para a Rússia manter a sua balança de pagamentos em dólar. Tá? Então ela pode ter ameaçadas as suas transações em dólar, o que no limite pode inviabilizar, né, a sua balança de pagamentos, né, provocando aí desabastecimento e uma superinflação. Então esse é o risco maior. Então se a gente pensar que no limite o que pode acontecer na economia russa seria esse colapso a partir de uma falta de dólares, tá? Esse é o risco maior e é isso que a gente tem que procurar responder aqui, se vai acontecer ou não, tá? Se vai acontecer ou não.
Então é isso. No limite, se der tudo errado, o rublo pode ser extinto. E aí a gente pode ter esse quadro aí que alguns exagerados estão pintando de hiperinflação e tudo mais, tá? Agora a questão é, isso vai acontecer? Que argumentos nós temos para dizer que esse, que é o pior quadro, tá, vai acontecer, tá? E aí eu quero dizer o seguinte, gente. Provavelmente, esse pior quadro não vai acontecer. Tá? Provavelmente. Eu tenho como cravar? Não, até porque as sanções podem escalar, a própria guerra pode escalar, não dá para a gente prever. Mas com base no que a gente tem de informações, que inclusive eu já compartilhei aqui com vocês, provavelmente esse pior quadro não vai acontecer. Ok? Porque vejam, a Rússia tem 130 bilhões de dólares em reservas em ouro. Isso é liquidez, tá, gente? Isso é liquidez. Não precisa mandar um avião de ouro para nenhum lugar, mas você pode simplesmente utilizar aquilo ali como um ativo financeiro, pode ficar guardadinho lá na Rússia, mas ser de outra pessoa. Enfim, isso é liquidez. Tá? E é bastante dinheiro. É dinheiro suficiente para evitar essa bomba das sanções? Talvez não seja, mas é no mínimo suficiente para começar a segurar todo esse primeiro momento. 130 bilhões de dólares que a Rússia tem de liquidez, tá? Outra questão é o seguinte, a exclusão do SWIFT não é total, porque, como eu disse antes, a Rússia é necessária, tá? Então, ela vai continuar vendendo petróleo e gás, vai continuar vendendo minério, vai continuar vendendo trigo, ou seja, vai continuar entrando dólar na Rússia. Tá? Independente da diminuição de fluxos através do SWIFT, independente do bloqueio de reservas, não tem como impedir que muitos dólares continuem entrando na Rússia. E a Rússia vai continuar também transacionando, tanto comprando quanto vendendo. Tá? Então, o comércio da Rússia com outros países não vai parar. Outra questão, o Banco Central Russo, ele já fez uma mudança que já mostrou que ele tem cartas na manga. Ele elevou a taxa básica de juros de 9,5% para 20%. Isso já conteve a desvalorização do rublo de 40% inicial para 30%. Tá? Para além disso, o Banco Central já proibiu, né, tirar dólar do país e já exigiu de quem trabalha com exportação na Rússia que 80% dos dólares, dos euros, dos yuans que eles consigam com as exportações sejam vendidos para o Banco Central Russo. Ou seja, o Banco Central Russo já mostrou que tem ferramentas para ter mais controle sobre as divisas internacionais, uma vez que o acesso a essas divisas internacionais ficou bastante menor. Então veja, não é a mesma coisa, gente, que você tentar bloquear o comércio exterior da Venezuela, da Coreia Popular ou de Cuba. Cuba tem um peso muito grande no conjunto da economia global para ser assim tirado fora do negócio. E outra, ainda há muita margem para o Banco Central Russo trabalhar. Isso também é importante. Por exemplo, em outros momentos, o Banco Central Russo já centralizou completamente todo o câmbio de divisas internacionais sob o seu controle. Ele ainda tem essa medida para fazer, medida que ele já fez em outros momentos de escassez de divisas. E no limite ele pode estatizar o sistema bancário. Porque se ele tiver que fazer muitos aportes para evitar a falência dos seus principais bancos, se tiver saída dos bancos estrangeiros de lá, bloqueios, boicotes, ele também pode, no limite, estatizar o sistema bancário em função desse socorro aos bancos. Então, quer dizer, tem muita coisa, né? Quer dizer, tem muita coisa ainda que o Banco Central Russo pode fazer para evitar a deteriorização completa e aquele quadro mais agravado que eu falei há pouco tempo que pode chegar a uma situação como essa. A China nessa história toda. A China é determinante para o tamanho do tombo que a Rússia vai tomar. Porque, por exemplo, nós temos ali 88, quase 90 bilhões de dólares de reservas russas que dependem da China para se transformar em liquidez. Então vai depender da relação com a China. Tem a função da integração do sistema russo com o sistema CIPS, né, o sistema chinês,
né, que deve crescer nisso tudo. E tem uma outra situação fundamental, além da China ser determinante para a gente saber o tombo que a economia russa vai levar, que é o seguinte: o tiro pode sair pela culatra, minha gente. Porque, vejam bem, dificultar mais as exportações russas nesse momento, sobretudo para a Europa, o caso do gás da Europa, nós vamos ter ainda mais pressão inflacionária sobre a Europa, sobre os Estados Unidos. Uma guerra na Europa mais prolongada pode ajudar a desorganizar ainda mais as cadeias produtivas na Europa. O que eu estou querendo dizer? Isso de dificultar mais as exportações russas em função das sanções deve elevar a inflação na Europa e nos Estados Unidos, coisa que já está pressionando a Europa e os Estados Unidos. Vejam, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, já vinha prevendo uma alta da sua taxa básica de juros para conter a inflação. A inflação que já está acontecendo em função da desorganização das cadeias, da paralisação de parte da produção, por causa da grave crise da Covid-19. Em função de todo o risco que isso representa, no momento que a economia mundial está frágil, eles estão postergando essa atitude de elevar os juros. Porque sempre que o Federal Reserve eleva os juros, ele pressiona as economias mais debilitadas, ele gera uma porção de reações onde os bancos centrais procuram se defender. Então os bancos mais fortes fazem ainda mais pressão em relação aos bancos centrais mais fracos. Enfim, sempre que o Fed aumenta a taxa de juros, desorganiza e pressiona ainda mais a economia capitalista global. O Federal Reserve está evitando fazer isso nesse momento de fragilidade, mas se o fato da dificuldade maior imposta à Rússia para que ela exporte e importe, pode fazer com que essa pressão inflacionária seja maior ainda sobre a Europa e os Estados Unidos e pode obrigar o Federal Reserve a finalmente elevar a sua taxa básica de juros. E isso, então, se vocês estão entendendo aqui, ainda pode desorganizar mais a economia global. Pode ainda produzir mais inflação, mais pressão econômica, sobretudo para os países em desenvolvimento. E para além disso, então vejam, como não é tão simples tirar a Rússia da jogada. Para além disso, a gente tem que pensar o seguinte: dificultar a vida da Rússia, tá? No SWIFT, obrigatoriamente fortalece essa relação da Rússia com a China no sistema alternativo. Então, se a China está crescendo, se a China tem tudo para peitar os Estados Unidos rapidamente, em termos de tamanho da economia global, ela também vai precisar criar um sistema de pagamentos ancorado na sua moeda. E isso pode ser um empurrãozinho para que isso aconteça, gente. Não qualquer empurrãozinho. Ou seja, assim como eu estou dizendo que não necessariamente a economia russa vai implodir, porque ela tem margem para manobrar, tem reservas, tem o que o Banco Central fazer, a China pode ajudar e no longo prazo isso ainda pode ser bom, né? Ruim para os Estados Unidos e bom para a Rússia, no sentido de criar um sistema alternativo ao sistema comandado pelos Estados Unidos. Aí alguém pode dizer assim: mas Humberto, a Rússia não ficaria subordinada à China? Gente, a Rússia está hoje subordinada aos Estados Unidos. Criar um sistema que pelo menos polarize já enfraquece os Estados Unidos e fortalece a Rússia estando subordinada à China e não aos Estados Unidos. Porque para que a China constitua um sistema forte o suficiente para se tornar dominante, ele também precisa de grandes parceiros. Ou seja, a Rússia valoriza o passe entrando dentro desse sistema. Então, no longo prazo, isso ainda pode colaborar mais para a crise do sistema do dólar, que vai vir, gente, vai vir automaticamente que a China realize as projeções de crescimento como vem realizando há tanto tempo. Para além disso, já se caminhando para o final, tem uma série de coisas que ficam escancaradas a partir dessa ação, desse tipo de sanção. Esse tipo de sanção não é novidade, sempre acontece, mas agora isso foi realizado com um grande player do mercado internacional, da economia global. Então fica muito claro, gente, que isso pode acontecer com qualquer país.
né? Então imagine com os países mais fracos. Então vejam, fica escancarada a dominação imperialista dos Estados Unidos e a facilidade que os Estados Unidos têm de manipular esse sistema para reter reservas de qualquer outro país. Poxa, foram retidos 300 bilhões de dólares da Rússia, que é um dos principais países do mundo em termos de tamanho da economia, potência bélica, fonte de recursos, né, um grande exportador, e foi bloqueado com facilidade, relativa facilidade, evidentemente, 300 bilhões de dólares. Então fica escancarado o poder dos Estados Unidos de fazer isso. Tá? Fica escancarada a subordinação da Europa, tá? Em relação aos interesses dos Estados Unidos. Gente, a Europa vai pagar mais caro no gás, vai passar por um processo de inflação, tem uma guerra no seu quintal, ou seja, as próprias cadeias produtivas europeias é que tendem a ficar mais abaladas por uma situação como essa, que é uma situação que, rigorosamente, economicamente falando, a Europa não tem nada a ganhar. É simplesmente uma forma dos Estados Unidos ratificar o seu poder sobre a estrutura econômica mundial e mostrando dessa maneira, deixando escancarado, que a Europa é um protetorado militar dos Estados Unidos. E por isso ela é obrigada a se submeter a esse tipo de coisa. A zona do euro foi uma maneira que os Estados Unidos ajudou, intermediando isso tudo, achando bonitinho tudo isso, de valorizar um pouco a Alemanha, a economia mais dinâmica da Europa, para subordinar o bloco inteiro à lógica do dólar. Então, o euro, que é, vamos dizer assim, a europeização do marco alemão, relativamente deu mais poder para a Alemanha, mas enfraqueceu o bloco como um todo em relação ao que se tem do sistema dólar. Além do que, belicamente, a Europa é um protetorado estadunidense. Por isso esse tipo de relação. Isso também fica escancarado. Então, se tinha dúvidas sobre como que funciona a hierarquia política global, o arranjo de forças, toda essa situação deixa isso mais evidente. Fica também escancarada a pretensão dos Estados Unidos de manter isso tudo, custe o que custar. Custe o que custar. Então, o que eu posso concluir, gente? Tá? Assim, o baque sobre o rublo, sobre a Rússia, vai ser com certeza muito, muito duro. Muito duro. Como já está sendo. Agora, a Rússia tem totais condições de sobreviver. Eu acho que, assim, eu posso concluir dizendo isso. O tamanho do tombo do rublo, tá, vai depender muito da postura da China, tá? O quão pragmaticamente ela vai se posicionar em relação a tudo isso. Devem haver algumas sanções chinesas também, de alguns bancos chineses. A China vai tentar assumir uma posição de mediação ali, mas eu aposto que ela vai entender isso como uma possibilidade de desenvolver um sistema alternativo à dominância do SWIFT, em função dessas sanções. Então, por mais que ela tente ficar de alguma maneira neutra, ela deve se beneficiar. Então, deve se intensificar as relações entre Rússia e China. E dessa maneira, o estrago na economia russa deve ser contido. Agora, é claro, a Rússia inevitavelmente vai passar por um processo de inflação e de crise, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é que a dimensão disso pode não ser tão grave quanto os mais pessimistas estão dizendo. E, no longo prazo, o fortalecimento desse sistema alternativo pode ser, inclusive, bom para a Rússia. Até porque, gente, tá? Diante do que ficou escancarado, qualquer país, tá, que não seja do clubinho dos países ricos, que esteja tentando acumular reservas, vai ficar com medo de deixar as suas reservas onde os Estados Unidos possam decidir bloqueá-las com tanta facilidade. E esse fato também deve colaborar para o fortalecimento de um sistema, possivelmente chinês, russo-chinês, alternativo ao sistema do dólar. Beleza, gente? Era isso hoje, então.